O Congresso Nacional derrubou esta semana 18 vetos do presidente Bolsonaro ao projeto de abuso de autoridade. A matéria estabelece uma série de crimes relacionados à atuação de servidores, de integrantes dos três poderes, que podem ser considerados como abuso de autoridade. E determina a forma como vai ocorrer o processo penal, a responsabilização e os efeitos da condenação. A ação da Polícia Federal no gabinete do senador Fernando Bezerra, líder do governo, teria entornado o caldo e provocado uma reação mais dura do Congresso contra os vetos. Este e outros temas que colocam o judiciário na arena política, eu converso com o professor de Direito da UFMG, Thomas Bustamante. Muito bem-vindo, Thomas. Obrigado, Vivian. Thomas, então vamos começar por essa questão da lei de abuso de autoridade, a derrubada desses vetos. Os críticos à derrubada dos vetos dizem que há pontos na lei, né, há pontos que são subjetivos e inconstitucionais. Você deu uma olhada nisso, qual que é a sua percepção? O que te chama a atenção? Olha, no meu juízo, a maioria dos dispositivos se refere a condutas que estão perfeitamente delimitadas. Por exemplo, o crime de você impedir uma pessoa a ter acesso a um advogado. O crime de você, por exemplo, dar uma olhada na lista aqui, né? Vamos ver aqui alguns. Um por um, vamos lá. Vamos começar dos mais incontroversos, tá? Vamos lá. Artigo que especifica pena de detenção de 3 meses a 1 ano a um advogado, a quem violar direito ou prerrogativa de advogado. Me parece que as prerrogativas estão muito claramente delimitadas na lei, pelo menos a maioria. Prerrogativa de advogado é, por exemplo, conversar o sigilo entre o cliente, o sigilo telefônico. Não ser grampeado. Exato. Um juiz que grampeia o advogado, ele, sinceramente, ele comete crime sim, e ele tem que ser punido. Isso é um princípio central para o direito de defesa, né? Vamos lá. O responsável pelas investigações que antecipar, inclusive por rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as investigações. Nós vemos isso acontecer com frequência, né? Juízos feitos, enquadramento de condutas fora dos autos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Nós vemos, você lembra do caso do Joesley, o ministro Luiz Fux, dizendo que, recomendando ao Ministério Público que pedisse a prisão do Joesley, quer dizer, são coisas que viraram banais, mas que constituem violações graves ao Estado de Direito. Vamos ver outro aqui, olha, pena é um crime para quem negar ao interessado ou ao defensor acesso a qualquer procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, exceto peças cujo sigilo seja imprescindível. Olha, se o sigilo está decretado, aí o advogado que recorra contra o ato que decretou o sigilo. Mas se não está decretado, por que você vai negar acesso? Me parece uma coisa fácil de se identificar, né? Tem um aqui que já é mais complicado, tá? Que eu não chego a dizer que é inconstitucional, mas é um crime cuja prova é meio difícil de fazer. O crime para quem for responsável por persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. O requisito da justa causa é um requisito que a lei penal estabelece para se iniciar um processo penal. Primeiro, o fato tem que ser crime. Né? Se eu fato tem que se reconhecer que há crime. Se eu narro um fato que na lei não está descrito que é crime, não passa no requisito da justa causa. Ou se eu tenho uma prova evidente e robusta, absolutamente irrefutável, de que não era eu que estava ali ou que o crime não aconteceu, também não passa no requisito da justa causa. Esse requisito os juízes diuturnamente examinam. Chega um processo lá e sem justa causa a ação penal é arquivado imediatamente. O que está dizendo aqui na lei é o seguinte: quem for responsável pela persecução sem justa causa contra quem se sabe inocente. Então são 2 requisitos, o da justa causa e você tem que demonstrar não apenas que o erro. Que o juiz sabia que aquela pessoa que sofreu a ação era inocente. Eu fico até pensando por que esse crime. Na verdade, não precisava dele. Já tem um crime muito mais grave, que é o da denunciação caluniosa, que é denunciar alguém sabendo que ele é inocente. Isso já está no Código Penal, já existe há muito tempo esse crime, e a pena, inclusive, é bastante alta também, né?
Agora, a lei de abuso de autoridade, ela está sendo vista como um troco a comportamentos abusivos que têm sido denunciados ou reconhecidos, enfim, em relação ao Ministério Público, em relação a juízes, especialmente no caso da Lava Jato, com essas mensagens que foram tornadas públicas e tal. No caso específico da Lava Jato, né, nas centenas de casos e os mais rumorosos, nós temos 2 episódios que chamam a atenção porque envolvem presidentes da República, no caso o ex-presidente Lula e a condução coercitiva, e o caso também da ligação que foi grampeada entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma. Esses 2 casos se enquadrariam aí? Veja, não era preciso do Intercept ter interceptado, ou ter divulgado interceptações, que não foram eles que interceptaram, né? Mas ter tornado público o conteúdo de conversas privadas para a gente saber que tinha uma grave ilegalidade ali. Os próprios termos da motivação da decisão do ex-juiz Sérgio Moro, que autorizou a divulgação do áudio, eles já dizem que o objetivo ali é político. Ele diz, os cidadãos têm que ter o direito de saber o que os seus governantes fazem quando estão agindo nas sombras. Ou seja, ele claramente ali interpretou que aquela conversa significava uma obstrução de justiça, e ele divulgou dizendo que a base da divulgação era o direito das pessoas fiscalizarem o governo. E não foi uma divulgação inocente, foi uma divulgação há poucas semanas, acho que 1 ou 2 semanas antes do caso ser julgado na Câmara. E foi uma divulgação que teve o propósito explícito de influir no processo de impeachment. Já era grave o suficiente, não precisava do Intercept. Agora, o que uma matéria revelada agora pela Folha e pelo Intercept há uma semana atrás mostra é que essa não era a única conversa que envolvia o Lula. Tinha conversas dele com o Michel Temer e se mostrava que ele também estava relutante a assumir e que o objetivo principal dele era manter a estabilidade do sistema político. Parece que... O que em tese desmonta a tese original do Sérgio Moro. Ou seja, mais do que isso, eu acho que tem um problema adicional. Mostra explicitamente um argumento que foi aduzido repetitivamente, que foi o argumento da seletividade. Eles escolheram quais conversas vazar e quais ignorar, com o objetivo de produzir um certo efeito político. Isso é uma instrumentalização do direito. Se existe alguma coisa que possa ser classificada, inclusive do ponto de vista moral, como abuso de autoridade, esse é um exemplo claríssimo e absolutamente incontroverso. Agora, quando você fala em ilegalidade, você está sempre o tempo todo dizendo que já estava dada a ilegalidade, né? Você já reconhece a ilegalidade antes. Sim. Agora, com o abuso de autoridade, é crime, diferente. Mas já era crime. Você criminaliza ou não? Já era crime. Mas assim, então foi ignorado? Não, na verdade, foi ignorado. Já era crime e tem um dispositivo na mesma lei que autoriza as interceptações para investigação judicial, que autoriza você grampear, tem um dispositivo no final que diz que você divulgar uma ligação que não tenha relação direta com o fato, né, que não tenha, que não seja prova de crime, é também um ato criminoso. Estava previsto naquela mesma lei, mas aí a gente já teve uma série de julgamentos numa época em que o Moro politicamente era muito forte, né? Era muito difícil você puni-lo por qualquer coisa, mas já havia o crime. Agora o que a gente tem é uma descrição de outras condutas que vão especificando um pouco mais, né? Se você força uma pessoa a produzir prova contra si mesmo, se você impede que ela tenha acesso ao advogado, quer dizer, então tem condutas mais claras e que são apenadas de uma maneira mais robusta. Então você considera que a lei de abuso de autoridade veio a calhar? Eu acho que a maioria dos dispositivos
ultrapassam um filtro de constitucionalidade sem problema. Tem um dispositivo que é você autorizar a prisão fora das hipóteses legais. Aí eu acho muito complicado, porque você não tem uma descrição da conduta. Você tem uma remissão a qualquer outra conduta que tiver descrita em qualquer lugar. Aí fica um pouco complicado, mas tirando essa, as outras eu não vejo tanto problema. Né? Thomas, o Supremo julga, né, nessa quinta-feira, o horário aqui agora já são quase 15 para 5 da tarde, enfim, está julgando um habeas corpus, não é, que é de um ex-gerente da Petrobras, mas que pode vir a anular as condenações da Lava Jato. São 32 condenações que já foram proferidas com exatamente o mesmo problema, né? Que tem a ver com as delações, né? As considerações finais ali no processo e tal não foram dadas à defesa de quem é o réu na ação, mas sim aos delatores, não é isso? Isso. Tá. Isso pode, inclusive, atingir o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Inclusive do triplex, eu acho. Do triplex? Do triplex também. Quer dizer, o impacto dessa decisão potencialmente é devastador, inclusive em relação ao Lula. Uhum. Né? Agora, o Edson Fachin, que é o relator, ele se manifestou contra, né, o habeas corpus. E o Barroso, né, também. E já tem um 2-1 aí, Alexandre Moraes se posicionou a favor. Quer dizer, ao longo do dia, esse claro, vai mudar, os votos vão acontecer. Não. Mas qual que é a sua percepção do conjunto, hoje, nesse momento, do Supremo Tribunal Federal frente a essa questão, a perspectiva de ter que anular sentenças da Lava Jato, inclusive com manifestantes na porta do Supremo? Veja, o que chama a atenção nisso é que quem convocou os manifestantes para lá foram os próprios ministros do Supremo, né? Alguns deles, né? Dizendo que nós temos que ouvir as vozes das ruas, que nós temos que empurrar a história, que nós temos que ser iluministas, que nós temos que representar os desígnios da sociedade, que nós temos que julgar de acordo com a opinião pública. Quer dizer, e aí, de repente, o Supremo Tribunal Federal se vê numa posição em que ele acaba perdendo o bem mais valioso que um juiz pode ter, que é a sua autonomia. Autonomia não como o oposto de responsabilidade, né? Mas como um pressuposto para que ele possa exercer responsabilidade. Nós temos uma corte acuada. Uma corte acuada que cometeu vários erros nesses processos da Lava Jato. Alguns erros, como a questão da competência, como a questão da suspeição do Sérgio Moro, no momento exato... A competência da Lava Jato em relação à Petrobras. Da própria Lava Jato em relação à Petrobras, em relação... Como é que se forjaram as conclusões de que a Lava Jato seria um juízo universal, né? A possibilidade de você manter uma pessoa presa indefinidamente com vistas a obter uma delação. Quer dizer, isso foi questionado, duramente questionado, e isso foi assumidamente feito pelo juiz Sérgio Moro. Inclusive, ele dizia em artigos acadêmicos antigos, anteriores da Lava Jato, não, porque isso é uma maneira de você aumentar a pressão sobre o sujeito para você criar incentivos para ele delatar. Quer dizer, alguns diziam que isso era uma espécie de tortura, que o cara preso, sem saber quanto tempo ele vai ficar preso, e às vezes acordos de delação que as penas caíam de 100 anos para 3 anos. O sujeito ficava 3 anos preso ali, a pena dele tinha sido de 120 anos. Quer dizer, então você criou um incentivo grande para o sujeito delatar qualquer coisa que passar pela cabeça dele, né? Então, isso tudo foi questionado, isso tudo poderia ter sido anulado pelo Supremo. A própria suspeição do juiz Sérgio Moro, quando ele, no dia que ele mandou o áudio para a imprensa na véspera do impeachment, ele perdeu qualquer condição de julgar o processo que ele tinha. Para mim, ele já tinha se tornado suspeito quando ele decretou a condição coercitiva. Porque foi uma condição coercitiva, não foi uma condição coercitiva de eu ir na sua casa, depois que eu te intimei, você se recusou
Aí eu intimo pela segunda vez, você não apresenta uma justificação. Foi uma condução coercitiva de surpresa, que levaram inclusive o tablet do neto do Lula, com 10 carros de polícia, um helicóptero filmando. Eu lembro dessa cena, o helicóptero filmava os carros andando, assim, em comboio, né? Como tantas outras conduções coercitivas. Com a imprensa convocada, né? Convocada. A imprensa chega antes da polícia lá na casa. Quando a polícia chega, a imprensa já está esperando. É uma loucura isso, né? Agora, será que o Supremo sofre alguma mudança de comportamento? Nós vimos ali no caso da anulação do processo do Aldemir Bendini, né, que é ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. A sentença dele foi anulada. Foi. Né, tá dentro dos processos da Lava Jato. Foi o primeiro caso que abriu aí um precedente apesar de não ter sido, não foi o pleno do Supremo que analisou, foi a segunda turma, mas a gente viu aí uma mudança na visão, especialmente da ministra Carmen Lúcia. Está vendo, como é que você percebe os ministros agora? Pode haver alguma mudança em relação ao Lava Jato como um todo? E o que isso pode representar, a decisão desse habeas corpus? Eu acho que está tendo uma mudança de percepção, né, na sociedade. Eu digo o seguinte, uma parte da nossa sociedade está extremamente polarizada. Tem umas pessoas que defendem o Lula incondicionalmente. O Lula pode cometer um crime ali na sua frente, na saída que eles vão defendê-lo. Tem pessoas que querem ver o Lula preso, não adianta... Incondicionalmente. Ou seja, elas tratam... Tem pessoas, e eu ouso dizer, que, na verdade, acham que se o Lula não tiver cometido o crime é até melhor, entendeu? Elas querem sede, elas querem vingança. Tem pessoas que não estão absolutamente preocupadas elas têm uma convicção formada, elas têm um ódio de classe, um ódio grande, um ódio que foi cultivado, foi plantado durante muito tempo, então elas não estão preocupadas com as questões processuais. Agora, a maioria das pessoas está no meio disso tudo, entende? A maioria das pessoas possuem convicções genuínas e eu quero acreditar, a maioria das pessoas acham que manter o Estado de Direito é mais importante do que obter vitórias políticas. E eu acho que essas pessoas, que eu espero que sejam a maioria da sociedade, estão começando a ver que algumas condutas da Lava Jato são absolutamente injustificáveis. Inclusive algumas condutas que o Intercept revelou que, no início, os próprios membros da Lava Jato reconheceram. Quando o juiz Sérgio Moro, por exemplo, reconheceu que ele conversou com uma deputada sobre uma testemunha contra o Lula, indicou a testemunha para o Ministério Público e pediu que ele não revelasse que foi ele que indicou. Ora, por que ele fez isso? Porque se ele explicitamente tivesse dito, tomei conhecimento dessa ilegalidade aqui, o Ministério Público apure se houve uma ilegalidade na conduta dessa testemunha, se ele tivesse feito isso por ofício, ele teria automaticamente sido considerado suspeito. Quer dizer, então existe um conjunto de fatos que estão ficando muito constrangedores em relação à Lava Jato. Mas constrangem o Supremo? Eu acho que sim. Eu acho que constrange. Eu acho que alguns ministros do Supremo começaram a perceber que a posição está ficando insustentável. Agora, o mais difícil, por exemplo, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que tem uma autocrítica muito limitada. Nós temos mecanismos muito tênues de você fazer o Supremo responder pelas suas ações. Então, às vezes eles mantêm determinadas posições, essa é a minha hipótese, né? Não sou psicólogo, né? Mas às vezes por um certo orgulho de não admitir jamais que estavam errados, né? Mas eu acho que isso está ficando cada vez mais sustentável. As acusações, mais insustentável. As acusações não, as acusações não, né? Os fatos que estão sendo revelados em relação à Lava Jato estão ficando cada vez mais graves, né?
Vamos falar um pouquinho da escolha da escolha do Procurador-Geral da República, né? Nossa, o Subprocurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse hoje como o Procurador-Geral que substituiu Raquel Dodge, né? Depois que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado, passou na sabatina do Senado. Como é que você avalia o perfil dele e o contexto político em que ele foi escolhido e a forma como ele conduziu, enfim, ele esteve no Senado, isso é normal, os indicados vão lá conversar com os senadores, os parlamentares que vão fazer a sabatina, eles conversam mesmo, isso faz parte, mas ele esteve muito empenhado nisso, chamou a atenção, ele visitou muitos senadores, dezenas de senadores, né? E tem posições, Bolsonaro falou que queria um procurador alinhado com ele. Exatamente. Agora, na posse, disse que ele é independente, não é? O problema na verdade, o Bolsonaro, em algumas posições muito estratégicas, e em posições onde é possível causar um dano muito grande ao país, ele está sabendo escolher bem as pessoas. Ele está sabendo escolher pessoas que representam exatamente o pensamento dele. Foi assim com o Weintraub na educação, foi assim com a Damares nesse Ministério da Moral e dos Bons Costumes que ele criou, foi assim com o Ministério das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Agora, você tem O Ricardo Salles também tem sim, também o Ministério do Meio Ambiente. E são questões onde as bandeiras que o Bolsonaro defendeu ao longo da vida estão afloradas, e estão num discurso. Só que o Ministério Público, a chefia do Ministério Público, foi também escolhida assim. Não se iludam, o Bolsonaro pesquisou muito bem o histórico do Aras, a vida dele, as opiniões que ele externou ao longo de toda a trajetória dele. Opiniões embrutecidas. E não essas que foram feitas nos últimos tempos, Exato, quando ele já era um candidato a candidato. Que são coerentes com as posições que ele sustentou ao longo da vida. São perfeitamente coerentes. Né? E mais, já houve um murmurinho aí também sobre quais seriam os possíveis assessores, né? O segundo escalão, o grupo que ele vai convocar para formar a equipe dele. E vimos pessoas com posições políticas extremamente graves. Eu esqueci o nome agora de um procurador da República, que ele já disse que vai ser muito próximo a ele, vai trabalhar junto, mas dizendo, por exemplo, que não existe liberdade de cátedra para os professores. O professor não tem liberdade de expressão, tem que cumprir fielmente o programa. Quer dizer, você tem posições marcadamente ideológicas, entende? Tudo aquilo que o governo diz que não vai fazer, que é ideologia, ele está trazendo a ideologia para o núcleo mais perigoso do Estado, que é o poder de acusar as pessoas. O Ministério Público, se ele perder a sua autonomia, se ele se subordinar ao Executivo, se tiver um alinhamento natural ou coercitivo, não importa, com o Executivo, e se ele se tornar seletivo, se a maioria dos membros do Ministério Público que não aceitam o Aras de jeito nenhum, né? Se a maioria começar a se comportar da mesma maneira que ele, a gente corre o risco de ter uma polícia política, né? E aí, quem fez essa comparação não fui eu. O ministro Gilmar Mendes disse que um Ministério Público que se comporta de maneira ideológica se torna ele próprio uma milícia. Foi a expressão que o Gilmar Mendes utilizou para descrever o risco que nós estamos correndo, né? Thomas Bustamante, muitíssimo obrigado pela presença no Mundo Político, por essa conversa. Muito obrigado, Vivi, foi um grande prazer.
Eu espero que da próxima vez que a gente se encontre, a gente tenha notícias melhores para comentar, né? Muito obrigado pela atenção. A gente está sempre em busca de notícias melhores, né? Muito bem. Conversei com o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Thomas Bustamante. Nós passamos aqui por vários assuntos que estão relacionados ao Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário brasileiro, que está no meio da arena política. Tem questões que estão sendo discutidas no Congresso, saiu agora, o Congresso derrubou vetos relacionados à lei de abuso de autoridade, que está tratando justamente, que lida diretamente com o Judiciário, tentando limitar, né, eventuais abusos do Judiciário. E falamos aqui também do julgamento que está ocorrendo no Supremo, que está relacionado à Lava Jato, a possíveis anulações de sentenças da Lava Jato. São as nossas questões principais. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.